Que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada sobre a sua vida. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre toda a terra, sobre cada um de nós. Que a presença do nosso Deus Altíssimo esteja com você agora, esteja conosco. Todos nós precisamos dessa doce e maravilhosa presença. A presença do Autor de nossas vidas. Amém? Então, irmãos, hoje eu vou ler no livro de Isaías duas situações. Uma, quando Isaías recebeu o chamado do Senhor, ele estava vivendo num tempo muito difícil, porque as pessoas estavam afastadas de Deus. E Deus é tão misericordioso que sempre que o mundo está completamente perdido, ele levanta um profeta. E não foi diferente. Nesse período, o povo estava agindo de forma muito errada. Eles até fingiam que estavam cultuando a Deus, mas de uma forma completamente contrária à vontade do Pai. Por isso que ele diz, o culto hipócrita é condenado. No primeiro capítulo de Isaías, ele coloca isso. A partir do versículo 10, você vai entender que Deus está abrindo os olhos de quem? Príncipes de Sodoma. Começou assim. Ele chamou aquele povo que estava no pecado e fazendo uma verdadeira peça teatral diante de Deus, pensando que enganam o Senhor, fazendo algumas coisas que eles pensam que impressionam a Deus com atitudes que são completamente superficiais. Eles fazem aquilo que foi ensinado, que Moisés recebeu as instruções de Deus, mas fazem de uma forma completamente pervertida. Aí por isso o Senhor comparou que esses principais, os príncipes de Sodoma, ele chama aquele povo. E nós sabemos, quando Deus fala em sodomia, ele está explicando que é quando as pessoas se apartam completamente de Deus e se voltam para o pecado, em todas as formas do pecado. Então o Senhor disse, príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. Aqui o profeta está explicando que o povo estava agindo conforme Sodoma e Gomorra. Que foi preciso que Deus enviasse fogo do céu e queimasse todos eles. Só fedia enxofre. E só quem conseguiu sobreviver a isso foi Ló e seus filhos. Aliás, suas filhas, porque ele ainda chamou os futuros genros das filhas dele, mas eles não quiseram, não deram ouvidos, porque ele queria dali continuar uma nova geração. E aí os futuros genros, que já estavam prometidos para casar com as filhas deles, não quiseram ir. Até a esposa dele ainda caminhou um pouco com ele para fora da cidade, mas olhou para trás, sentiu falta do pecado, sentiu falta de alguma coisa inútil e não continuou. E por isso ela também não sobreviveu. Só sobreviveu Ló e suas filhas da cidade de Sodoma e Gomorra. Para vocês terem uma ideia que aqui, lá na frente já, Isaías, quando fala aqui, ele diz que o Senhor está comparando eles àquela cidade, onde havia uma perversão total, muito pecado. Para vocês terem uma ideia, quando os anjos
foram tirar Ló e a família daquela cidade para que eles não perecessem junto com os outros, pela intercessão até de Abraão, do tio de Ló, que disse, mas se tivesse, terminou em 10, se tivesse pelo menos 10, o Senhor salvaria a cidade. Ele disse, se tivesse 10, eu salvaria a cidade. Ou seja, não tinha nem 10 pessoas ali, com integridade de espírito. Todos estavam pervertidos, mergulhados no pecado. E aí, Ló saiu. E os anjos que foram ali para tirar Ló e a família, os homens eram tão pervertidos que queriam invadir a casa de Ló para ter relacionamentos sexuais com os anjos. Vejam a situação da cidade. E Ló, no desespero dele, uma loucura o que Ló fez. Ofereceu as filhas no lugar dos anjos, para proteger os anjos. E aí, claro que Deus não ia permitir que as filhas de Ló sofressem abuso sexual. E aí os anjos do Senhor cegaram eles. Deus deu poder aos anjos de cegar todos aqueles que estavam querendo ter relacionamentos ilícitos, relações homossexuais com os anjos. Ficaram cegos, babatando, feito uns loucos. E não conseguiram mais fazer mal nenhum. É assim que a gente deve pedir a Deus. Senhor, tira, Senhor, a capacidade de fazer o mal, aquelas pessoas que estão ali querendo nos destruir. Tira deles o poder de fazer o mal ao teu povo. É isso que eu peço a Deus. Eu não peço nem que fique cego. Eu quero até que eles sejam salvos. Mas se eles não querem mesmo a salvação, que fiquem incapacitados de fazer o mal. No nome de Jesus, é assim que eu peço. Tire o poder deles. Deus tira. Deus tira o poder do mal. Vocês terem uma ideia como Deus faz mesmo. Minha irmã Conceição, um dia, ela estava num local, ela chegou para entregar alguma encomenda, alguma coisa, a cunhada dela chegou na portaria do apartamento, do prédio da cunhada dela, e quando ela estava ali falando com o rapaz, se identificando, o rapaz dá um grito, o porteiro, dá um grito apavorado porque viu o assaltante, né? O assaltante estava atrás da minha irmã. Mas o assaltante não viu a minha irmã. Glória a Deus por isso. Isso é para quem crê. Porque o assaltante, em momento algum, se dirigiu à minha irmã. E minha irmã foi saindo, e ele ali fazendo o assalto, mas ele não conseguiu ver a minha irmã. Não conseguiu fazer nenhum mal a ela. Ela estava ali, assaltante atrás e o porteiro na frente dela. E ela saiu ali, de fininho, porque ele não a viu. Deus guarda os seus. Aprendam isso. É assim que Deus faz. Ele livra. É assim que Deus trabalha. E aí eles ficaram cegos e não conseguiram abusar dos anjos, e os anjos conseguiram levá-los para fora da cidade. Mas eu vou continuar aqui. Mas tudo é o propósito do Senhor. Eu não parei em vão da leitura. Tudo Deus tem uma coisa para dizer para você. E eu vou dizendo aquilo que vai chegando diante de mim. Então, irmãos, príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que lhe serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Olha só o que o Senhor diz. O que vocês estão fazendo aqui?
nos meus átrios, pisando, fingindo que estão me buscando. Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. A misturada que se faz, Deus não aceita. Não é de qualquer forma que nós vamos adorar a Deus, entrar na presença de Deus. Não é com aquela mesma natureza ruim e fazendo as coisas no automático. Não serve para Deus. Ele disse que não suporta iniquidade associada à reunião solene. Aqui o Senhor está falando com aqueles que faziam reuniões solenes e ofereciam holocaustos, mas não tinham Deus no coração. Não faziam conforme a vontade de Deus. Não havia um coração contrito, arrependido. Não havia isso. Cometia o pecado, pegava um carneiro e pensava que era assim. Sobrava para o carneiro? Que é isso? E a renúncia do pecado, e o arrependimento? E a santidade? Ah, santidade, deixa a santidade para lá. E quer ser santa. É isso mesmo, nós queremos ser santos. Sabe por quê? Porque só vai herdar o reino dos céus, só vai ficar lá com o Senhor, eternamente com Ele, se buscar a santidade. É fácil? Não, é dificílimo. Mas com o Espírito Santo de Deus habitando em você, é facílimo. Quando você deixa que Ele é que decida por você, aí não tem mais perigo. Mas aqui ele disse: as festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Assim disse o Senhor. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Então, aquele culto onde você, na verdade, não está cultuando a Deus, você está ali com outro propósito, não de encontrar e adorar o seu Criador, mas de comprar um carro, marca tal, 0 quilômetro, diz as características e a cor. Eu já ouvi falar nisso. Ou seja, você está buscando bênçãos e não o abençoador. Você está pedindo bênçãos e você está indo com esse propósito. Até o dízimo que você dá é porque você quer o troco. Você quer a resposta de volta de Deus. Deus não é negociante. Ele não negocia. Ele quer que você entre na presença dele arrependido dos seus pecados, dizendo: eu sou fraco mesmo. Se o Senhor não me socorrer, eu vou continuar mergulhado na lama. Agora, eu não quero mais essa vida. Eu quero uma vida transformada. Jesus Cristo disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, eu estava na morte e agora eu quero viver. Ele disse que se eu me arrepender dos meus pecados, o sangue dele vai me lavar, vai me purificar. Então eu quero chegar de verdade para Deus, sem hipocrisia. Por isso que ele diz aqui: é condenado o culto hipócrita, da boca para fora. Ai, fez uma excelente pregação, mas ele está vivendo aquilo que ele fez? Ah, eu estou ali ouvindo bem quietinha aquela palavra, parece até que eu vou obedecer, mas quando eu saio, eu não obedeço. Como membro da igreja, como parte do corpo de Cristo. Ele não vai aceitar isso. É melhor nem ir. Se você vai com esse pensamento, não vá. Agora, no momento em que você quiser transformar a sua vida, nascer de novo, aí você vá, do jeito que você estiver.
Quando chegar lá, você vai, com a presença de Deus, no aprendizado da viva palavra de Deus, você vai ser transformado. E aquela renúncia vai se tornar para você um alívio, aquilo que você renunciou. Porque você se livrou daquele peso que Satanás tinha colocado nas suas costas. Você carregava o peso do pecado. Ele pesa demais. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos, o Senhor disse. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço. Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Eita, Deus bom! Tire de sua presença a maldade dos seus atos. Tire da presença do Senhor a maldade dos seus atos. Isso é que é adoração a Deus. É renunciar à maldade que está em você. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Vocês vão ver como é bom fazer o bem. E parem de fazer o mal. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Não tem que agradar o opressor, não. Rir das piadinhas e não sei o que mais lá para agradar a quem não tem, quem desonra o Senhor. Não faça isso, não. Pelo contrário, exorte a pessoa. Diga que isso é desagradável a Deus, é desonra a Deus. E que Deus merece toda honra, todo respeito. Se fala tanto em respeito hoje em dia, então respeitem o autor de sua vida. Comece respeitando ele. Aí o restante, o respeito já vem como consequência. Vamos respeitá-lo. Sabe como? Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. Olha só o que Deus diz. Pare de olhar para o seu umbigo e vá olhar quem está precisando de ajuda. Principalmente os órfãos e as viúvas. Os desempregados. Os atormentados por Satanás. Os presos, os enfermos. Aí você está cultuando a Deus. Aí sim, quando você orar, Ele já te ouviu antes que você falasse. Ele já conhecia a tua necessidade e já começou a trabalhar nela. Mas o que Deus quer é que chega de hipocrisia. Chega. E convida você para a graça. O Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor da terra. Se estiverem dispostos e ouvirem o Senhor, vocês comerão o melhor desta terra. Mas, se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse. Aqui foi Isaías, no capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 20. Aí aqui, o Senhor me inquietou para ler Isaías 12, bem pequenininho. Só tem 6 versículos. Cântico de louvor pela restauração de Israel. Como Deus é bom. Ele não desiste do seu povo. Ele está falando conosco. Nós que estamos sujos, que nos afastamos de Deus. Basta que você volte-se para Ele, que Ele já está ali para te abençoar, disposto para te transformar,
para lavar você, para sarar suas feridas, feridas profundas da sua alma. Ele vem e ele derrama o bálsamo de cura e liberta você e traz você para uma vida maravilhosa na presença dele. Naquele dia você dirá, quando você se voltar ao Senhor, quando você buscar o Senhor e você fazer conforme a vontade dele, primeira coisa que você precisa fazer é abandonar tudo que afasta você de Deus. Mas como é que eu vou saber aquilo que me afasta de Deus? Deixa eu lhe lembrar uma coisa. Você sabe. Você sabe exatamente aonde você está desagradando a Deus. Mas se você tiver um probleminha assim de um esquecimento, peça ao Espírito Santo, revela-me, Senhor, porque toda a vida dá certo comigo. Quando eu estou pensando que está tudo bem, mas eu sinto que está faltando alguma coisa. Eu quero a presença do Senhor todo momento comigo. Eu preciso da presença dele para me tornar feliz e plena. Aí eu vou para um cantinho do meu quarto, me ajoelho e digo, Senhor, Espírito Santo de Deus, que habita na terra, eu vos peço, revela-me aonde é que eu estou errando. Você vai saber. Ele diz, viu? Então ele disse, Isaías, cântico de louvor pela restauração de Israel. Naquele dia você dirá, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Águas que vêm da presença do Senhor, lá do mais alto e sublime trono. Águas que vêm do trono de Deus. Naquele dia vocês dirão, deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome. Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Anunciem que é excelso o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque ele fez coisas grandiosas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer sobre toda a terra, porque o povo de Deus está buscando ele. E o Senhor não rejeita a oração do seu povo. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Esta é a nossa esperança. Cantem louvores ao Senhor, porque ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Que isso seja anunciado em toda a terra. Como hoje se anuncia as coisas difíceis de se ouvir. Coisas que quando você ouve, o seu coração fica tão angustiado. É tão insuportável ouvir as notícias de hoje. Mas o Senhor vai fazer com que boas notícias sejam ditas. Amém? Eu creio mesmo. Eu espero no Senhor. Eu sei que nós estamos passando dias maus, porque nós procuramos os dias maus. Aí conseguimos. Aí agora que nós estamos vendo como dói os dias maus, nós estamos buscando ao único que pode nos livrar dos dias maus.
E Ele, pela sua infinita misericórdia, vai nos ouvir. Por isso que eu abri no cântico de louvor pela restauração de Israel. Então eu creio que nós vamos cantar o hino da vitória pela infinita misericórdia de Deus em nossas vidas. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Até aqui o Senhor tem para mim. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Aleluia! Ele está no meio de nós. Ele está no nosso meio. Ele está conosco neste estreito que nós estamos. Ele está conosco. Mais uma vez ele prova isso quando ele me dá essa palavra. É verdade, irmãos. O Senhor não desiste mesmo do seu povo. Parem de ouvir aquelas vozes que chamam você para a morte. E passe a ouvir a voz do Senhor, que chama você para a vida. Escolha a vida. Vida só nele. Vida só nele. O Senhor quer conserto. Conserto. Porque Ele quer nos dar motivo de riso, de alegria, de gritar de alegria. De gritar de alegria. Você já pensou você gritar de alegria? Pois nós vamos gritar de alegria. Ah, mas o mundo está muito difícil. Tá, porque ninguém está buscando a Deus. O que está acontecendo? No lugar de você se prostrar e clamar a Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra, você fica, ai, está muito difícil, vai piorar. Está muito difícil, vai piorar. Está muito difícil, vai piorar. Não! Só vai piorar se você continuar fazendo isso. Só murmurando. Chega de murmurar. Assim diz o Senhor. Chega de murmurar. Deus quer um povo corajoso, que ouse nascer de novo, que ouse ser uma nova criatura. Deus quer salvar a sua vida. Deus quer te alcançar. Amém? Amém, irmãos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, autor de nossa vida, autor e consumador da nossa fé. Eu vos peço, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor perdoe a multidão dos nossos pecados, nos liberte das ideologias satânicas que estão atingindo, atacando, confrontando as nossas crianças e os nossos jovens. Eu vos peço, meu Deus, que a vossa misericórdia nos alcance e que possamos, meu Pai, nos arrepender do caminho em que estávamos seguindo, abandonar o pecado, pedir perdão ao Senhor e andar na tua presença, para que o Senhor nos abençoe e sare a nossa terra. É o que eu te peço, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra.
A terra está gemendo, Pai. Todas as nações da terra, Pai, estão sofrendo. Todos eles estão sofrendo. Todos os homens, Pai, eles estão sofrendo. Mesmo que eles estejam agora dizendo, eu vou resolver, eles sabem que eles não vão conseguir resolver nada. Só o Senhor pode resolver. Eles precisam sim reconhecer que precisam do Senhor. Eles precisam, Pai, se render aos teus pés. Por isso que eu te peço, Pai, por toda a humanidade, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Eu te peço, Pai, perdão, compaixão por nós. E eu te peço, Pai, abra os nossos olhos espirituais para que possamos amar o nosso próximo, ao ponto, Pai, de socorrer os órfãos e as viúvas. As pessoas que estão, Pai, sofrendo agora, passando necessidade. Nos capacita, Pai, nos dê condições de ajudar o nosso próximo, de fazer a tua vontade, de verdadeiramente te cultuar. Que o culto saia do nosso espírito para o Senhor, através de nossas ações de amor. Que possamos, Pai, te servir. E tem muita gente, Pai, que hoje tem dinheiro, bens, mas precisa, Pai, é pobre, miserável e nu espiritualmente, que precisa da tua palavra. Então nos coloque, Pai, diante dessas pessoas para que possamos falar, Pai, do teu amor, para que estas pessoas verdadeiramente comecem a viver, para que elas tenham uma vida com propósito, porque o sentido da vida está no autor da vida, que é o Senhor. Então eu te peço, Pai, socorra as pessoas que estão pobres de fé. Nos use, Pai, para chegar diante deles e derramar o banquete da tua palavra, para que eles possam sobreviver a este mundo tenebroso. Eu te peço agora, Pai, pelos enfermos, todos os enfermos, e todo tipo de enfermidade, enfermidade do físico e enfermidade da alma. Que o Senhor derrame do teu Espírito Santo para que haja cura e libertação. Tudo isso que eu te peço, Pai, é no nome do teu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós, mas que ressuscitou e está sentado à tua direita, Pai, intercedendo por nós. É no nome dele que eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Hoje é 8/8/2020. Que o Senhor esteja com você. Que esta palavra, com certeza, ela não voltará vazia. Passe esta palavra para alguém que você sabe que precisa dela. Não guarde só para você. Passe para outra pessoa essa palavra. Passe. Faça aquilo que o Senhor Jesus disse. Ide ao mundo e pregai o evangelho, a verdade. Pregai o evangelho, a palavra, a boa nova, para toda criatura. Lance a semente. Lance a semente. Não deixe que hoje anoiteça sem você ter abençoado alguém, de alguma forma, como o Senhor colocar no seu coração para fazer. Mas não deixe de fazer isso todos os dias de sua vida. E que sejam muitos, muitos, muitos dias, meses e anos, servindo a Deus. Amém?